Redação Novo Tempo de volta para esse terceiro e último bloco do programa de hoje. Nesse ano, as pesquisas científicas tiveram um corte de 44% do orçamento público, é isso mesmo. Quase metade da verba foi cortada pelo governo federal. Os investimentos no setor vêm sofrendo queda desde 2013 e em muitos laboratórios falta o básico, como, por exemplo, água e luz. É isso mesmo. Pesquisadores enfrentam dificuldades para dar sequência a projetos desenvolvidos em universidades, incluindo estudos importantes sobre saúde e qualidade de vida. Só para a gente ter uma ideia mais ampla aqui, os investimentos do Ministério da Educação e da Saúde, porque os dados que a gente tem esses dois juntos, né? Recuaram 43,4% nos últimos 3 anos. Então, eram 12 bilhões e 200 milhões 3 anos atrás, mais ou menos, e em agosto de 2014 e em agosto de 2017, o investimento é de 9 bilhões e 700 milhões. Então, uma queda aí de 43,4%, não só de educação, mas também na área de saúde. No FIES, por exemplo, o governo reduziu 29% os investimentos. Assim, o Brasil atualmente ocupa a posição de número 69 no índice global da inovação, atrás de países bem menores como Panamá, Sérvia, Lituânia, Armênia. E assim, a gente está bastante mal avaliado no que tem a ver com investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Mas a pergunta que o pessoal de casa pode estar pensando é: tá, mas por que é importante investir em pesquisa e investimento? O importante é investir na comida do pessoal que está em casa, em trabalho, para o pessoal ter trabalho. Por que é importante investir em pesquisa e desenvolvimento para um país? É exatamente por essas razões que você acabou de comentar. São essas pesquisas que ajudam no desenvolvimento dessas questões, né? A alimentação, por exemplo, há várias pesquisas, só respondendo aí mais ou menos o que você comentou, há várias pesquisas de como você trabalhar melhor os nutrientes dos alimentos, como fazer isso chegar de maneira econômica para as pessoas e elas serem nutridas adequadamente. Comentou sobre o desemprego nas áreas humanas, né? A gente tem vários estudos sociais para tentar entender o esquema da população, como ela funciona, a situação atual que existe, no caso aqui do Brasil a gente está falando, para então os nossos administradores, os nossos representantes políticos agirem em cima de algo que foi estudado, né? Agir em cima de algo que tem uma fundamentação, que tem uma base, porque, olha, a pesquisa mostrou isso e isso, tá? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso, outro. E eu acho nessa questão dos alimentos vai de encontro muito com uma realidade brasileira, né? Porque o Brasil hoje, todos sabem, é o celeiro do mundo. A gente produz muitos alimentos. E isso é fruto de um histórico de pesquisa. Tudo bem que nossa história de pesquisa ela não é tão bem estruturada assim, e tão distante, né, longínqua no tempo. Né? É uma coisa muito recente. Se a gente for pensar, ela sistematizou-se de forma mais adequada na década de 60. Então, imagina, coisa que aconteceu de forma sistemática, né? A ciência andando juntamente com a técnica no século XIX, em países desenvolvidos, veio aqui no Brasil só acontecer há pouco tempo aí. Mas essa questão da alimentação é uma das áreas que, à época, mesmo sem ter um plano nacional de ciência, tinha-se essa visão pontual ali. Era uma coisa que dava dinheiro, né? Sempre tem essas relações de capital e tudo mais, econômicas, né? E se investiu ao longo da história muito em pesquisas agrícolas. Pesquisas agrícolas, né? Hoje nós temos a Embrapa, né? Que é uma potência no mundo em pesquisas para desenvolvimentos agrícolas. Talvez, se não a maior, está entre aí as maiores do mundo. E são pesquisas do tipo
que afetam a vida das pessoas, o cotidiano das pessoas que estão sofrendo cortes, que estão sendo prejudicadas. Para a gente ter uma noção, todos aqui já ouviu em algum momento no noticiário falar da UERJ, né? A situação calamitosa da UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A UERJ é uma das melhores e mais renomadas universidades deste país e encabeça centenas e centenas de estudos na área da saúde, áreas médicas, que estão sendo prejudicados, correndo risco, já foram interrompidos, muitos deles, correndo risco de acabar mesmo e ficar aí sem progresso. Então, E é interessante que daí, nesse caso, a gente vê que a culpa da falta de investimento ou da diminuição do investimento não é só em nível federal, porque a UERJ, por exemplo, ela é mantida pelo Estado do Rio de Janeiro, que é um Estado que está quebrado nesse momento. Exatamente. E tudo é uma questão de prioridade, né? A gente observa, talvez não entremos no mérito da questão, sobra dinheiro para muitas coisas, né? Falta dinheiro para a saúde, sempre, vamos cortar de saúde, educação, ciência, e daí nesse interim nós temos uma situação, nesses dados que você passou, que ainda chama mais atenção. Tivemos o corte bilionário, mas aí nós agora temos que dividir com a comunicação, que foi acoplado o Ministério da Ciência e da Tecnologia e Comunicações foram... então, assim, você tem um corte, mas é pior por conta dessa situação ainda, porque tem que dividir o dinheiro. Porque é um corte que é compartilhado. Além de cortar, ainda vai ser compartilhado. Então, nós temos muitas situações de calamidade, e daí quando você fala para a ciência, quando você fala para as questões de universidade, por exemplo, como é no caso do Rio de Janeiro, não temos dinheiro, infelizmente, isso não é interesse da população, isso não importa. Agora, vamos pensar aqui numa outra situação. A gente sempre fala aqui em relação à economia e que daí que tem que cortar os gastos, né? Vamos pensar mais para esse lado. Se a gente tem um país que está em déficit, então a gente vai ter que cortar, vai ter que fechar as portas de um lado, de outro, de um lado, de outro. Eu estava refletindo sobre isso quando a gente estava estudando durante a semana, né, sobre esse assunto de pesquisa. E é muito engraçado porque é tipo um looping, sei lá, se eu posso dizer, uma coisa, um círculo vicioso. Se o país está enfrentando essas dificuldades econômicas, sociais, justamente deveria ter um investimento, ou pelo menos um olhar, uma tentativa, um esforço para investir em algo que vai justamente resolver ou então assim, melhorar em grandes proporções essa situação. Então, se a gente está com um problema social, vamos investir em pesquisas, estou dando aqui um exemplo, né, que tratem justamente desses assuntos para a gente então descobrir qual é o problema e como a gente vai resolver essa situação, né? Mas não é o que acontece, você vê um corte de metade. Então, como que vai evoluir? Como que a gente vai para frente? Está falando muito sobre isso, o progresso do país, o país precisa crescer, a gente está realmente crescendo, caiu o desemprego, não sei o quê, você vê notícia nessa parte econômica muito forte, mas não só nesse sentido um país sobrevive, né? Tem muitas outras questões que a gente precisaria isso que você tá falando, evoluir. porque muita gente, às vezes, está ouvindo a gente falar, ouve falar de pesquisa, não sei o que lá, e pensa assim, mas é só para... Tem que tirar daí mesmo, porque é um pessoal que fica lá só pensando na teoria das coisas, não sei o que lá. E é interessante você parar para pensar que é o seguinte, pesquisa faz parte de um processo de educação. Exato. Então, a educação que seu filho tem no ensino Fundamental 1, eu ia falar primário porque eu sou uma pessoa velha, no ensino Fundamental 1, ela vai para o Fundamental 2, aí você tem o ensino médio, e depois você tem o ensino superior e depois o processo de pesquisa é a continuação de um processo educacional, onde pessoas que se graduaram no ensino superior começam a se debruçar sobre problemas do país, ou internacionais também, mas vamos pensar aqui no caso do Brasil, pensar em problemas que o Brasil enfrenta para tentar apontar soluções, ou seja, os pesquisadores, eles se debruçam sobre pontos de interrogação, perguntas para tentar encontrar respostas. E aí eu lembro, por exemplo, tem um professor que ele é da área de economia, que sempre participou muito aqui com a gente, o professor Edson Trajano, e eu lembro ele falando de vários projetos que ele desenvolve com a turma de pesquisadores e alunos dele da Universidade de Taubaté, que é próximo aqui de Jacareí, que tem a ver com, por exemplo, desenvolvimento de renda em cidades pequenas que têm muita dificuldade em fazer com que as pessoas daquela região consigam desenvolver alguma renda por uma série de dificuldades. E aí eles vão lá, pensam com eles o que pode ser feito
para que a renda seja gerada. Isso é pesquisa. Estou certo? Sim, está certo. E assim, alguém citou em algum momento aqui nossas universidades. As nossas universidades nunca despontam no mundo, inclusive por conta disso, porque alguns critérios são analisados quando aquele ranking internacional das universidades é feito, ensino, pesquisa e extensão. A gente tem ensino, mas você não tem pesquisa e não tem extensão. Quer dizer que é ir além de só jogar para os alunos ali as informações. E passa por isso aí, né? Pelas pesquisas que são feitas. E não é, quando você fala em pesquisa, não pense só numa pesquisa, imagina assim, uma pesquisa científica, tipo aquelas que saem na revista Nature, por exemplo. Não. Qual revista? Nature. Uau. O Hélio está naquele grupo que estão com proficiência em língua inglesa. São coisas práticas que vão fazer diferença de verdade. Por exemplo, o Brasil tem inúmeras pesquisas na área de energias, porque com um país desse tamanho, a gente tem várias opções para energia. A eólica é a que mais desponta. Mas e aí é uma outra questão. Apesar de haver pesquisas para isso, sobre sabe, uma captação melhor para fazer com que a geração de energia seja mais rápida, mais limpa, mais econômica, você não tem a aplicabilidade disso. Tem a pesquisa feita muitas vezes, mas aí você não tem a outra coisa, o interesse, por exemplo, sei lá, da indústria em fazer isso acontecer, porque você vai perder de um lado e seria melhor para essa indústria não perder isso. É o caso, por exemplo, de combustíveis alternativos, né? Formas alternativas de locomoção para os carros. O que não falta, não só no Brasil, em qualquer lugar do mundo, de países com algum tipo de pesquisa, é alternativa para o petróleo. Mas ninguém quer colocar isso em prática. E é interessante, você acabou de dar esse exemplo aí de combustível alternativo, por exemplo, o etanol que a gente usa aqui, né? Exato. Álcool combustível, por exemplo, é resultado de pesquisa de muitos anos. Eu lembro que eu tive um professor do ensino médio que o processo dele de mestrado e doutorado era exatamente no desenvolvimento de energia a partir da cana-de-açúcar. Ele fez parte do grupo que desenvolveu o etanol aqui no Brasil. E é um combustível brasileiro, né? Não, você vê, é fruto de pesquisa. Legal. É esse tipo de coisa que vai fazer melhoria para o povo. E aí a gente está tirando investimento, ou melhor, a gente não, né? O governo federal e governos estaduais também estão tirando dinheiro de desenvolvimento, de pesquisa, e a gente vai acabar sendo afetado, ainda que a gente... muita gente nem se dê conta disso. Né? E assim, Leide, a gente não está tão fraco assim em questões de pesquisa, de propriedade intelectual, de conhecimento de pessoas que estão preparadas ou que estão se preparando como pesquisadores, né? O Brasil avançou muito nesse sentido, muita gente conseguiu aí fazer seus mestrados, doutorados, se desenvolverem na pesquisa. Inclusive, estava até comentando, né, Basílio, assim, sempre que tem... Apesar do Hélio ter dado esse dado aí dos rankings e tudo, é realmente complicado, mas a USP e a Unicamp sempre se despontam para fora, e principalmente nós somos da América Latina. Elas não despontam. Elas são as melhores do Brasil. Sim, a gente tem que ponderar algumas questões também, né? Assim, a gente tem que pensar que a primeira universidade que surgiu no Brasil surgiu em 1934, ela não tem 100 anos, que foi a USP. Tinham institutos superiores, mas a organização universitária, como tem que ser, foi a USP a primeira. E daí a gente pensa a Universidade de Coimbra, que no mundo lusófono, e no mundo também, é a terceira mais antiga do mundo, tem quase 700 anos. E daí você vê a USP com menos de 100, atualmente a USP, nesses rankings internacionais, ela está acima da Universidade de Coimbra, por exemplo. Isso. Então, assim, claro, não somos os Estados Unidos, não somos a China, não somos a Inglaterra, mas a gente tem que ponderar também. Por exemplo, na colônia, o Brasil não pôde, a coroa portuguesa não permitia que se abrissem universidades aqui com medo de desprestigiar Portugal, lá, europeu, né? Uhum. Então, a gente tem uma série de problemas relacionados a isso, e aí a gente tem essa questão que você tem a primeira universidade em 1934, e depois você tem uma sistematização da pesquisa, de fato, só em 1967. Né? E eu retorno aqui falando coisa que já tinha acontecido na Europa e nos Estados Unidos muito antes. E se a gente for analisar essa questão também da Europa, principalmente, a primeira Revolução Industrial
a ciência já existe há muito tempo, né? Mas só depois da primeira revolução industrial que a técnica e a ciência passaram a conversar, a partir do século XIX. A primeira revolução industrial só não foi mais revolucionária porque eles ainda não tiveram esse estalo. Pesquisa base, a pesquisa universitária, a pesquisa ali das ideias mesmo, e a prática bebendo dessa água para aprimorar. Então, a segunda revolução industrial observou isso e hoje nós temos as potências econômicas, né, nomeadamente aí as europeias, e eu acho que o exemplo da Alemanha é muito interessante, que eles perceberam isso e começaram a difundir o que eles chamam de escolas politécnicas, né? O nosso conceito de instituto federal aqui no Brasil, né? Exatamente juntando o conhecimento científico com as habilidades práticas através de engenharias e tudo. E eles difundiram isso por todo o país. E olha o que eles são. E aí o fenômeno IFE no Brasil, que seria a mesma coisa, Institutos acontece... Federais. Exatamente. Acontece o quê? Há 10 anos. De recente. forma mais... E mesmo sendo uma coisa recente, passa por diversos problemas em todo lugar. Começa e aí os recursos começam a escapar para outros lados e o negócio começa a morrer. Exatamente. Então a gente perde... É o que eu sempre falo, né? O Brasil tem tudo para dar certo. Nós temos exemplos. Nós temos vários exemplos. Por que a gente não pega, olha, deu certo ali, vamos adaptar, evidentemente, e vamos seguir esse caminho? A gente faz exatamente o contrário. Não, vamos fazer diametralmente oposto. É uma coisa bizarra, no mínimo, né? A gente vai ter uma última notícia, mas tem um ponto interessante que vale a pena a gente lembrar que também, em vários países, o investimento privado em pesquisa também é uma coisa muito importante. E aqui no Brasil isso também poderia aumentar, né? Empresas que buscam investir em pesquisa, em contratar profissionais para desenvolverem pesquisa. É uma coisa importante também, né? Principalmente em tecnologia, agregar, né? em agregar. Assim, e o governo não pode tirar sua responsabilidade, não pode. Eu digo assim, como uma forma complementar. Claro. Dou um exemplo forte que a gente tem aqui próximo da nossa emissora aqui, no Vale do Paraíba, tem São José dos Campos, a Embraer, que a gente pode dizer aí que é a terceira maior empresa de aviação do mundo, é uma empresa privada, nesse momento privada, né? E tem vários pesquisadores, muita gente desenvolvendo pesquisa na área de engenharia aeronáutica ali. Exatamente. Muito bem. A gente vai para a última notícia aqui, a nossa boa notícia. Olha só, em Tatuí, no interior de São Paulo, mais de 1.600 pessoas formaram uma fila em frente de um centro médico para ajudar uma garotinha de 6 anos que luta contra a leucemia há 4 anos. Os voluntários se juntaram para fazer o cadastro de doação de medula óssea, porque Júlia de Oliveira já não tem mais estrutura física para suportar as sessões de quimioterapia e radioterapia. Após tanto tempo passando por esses procedimentos, o funcionamento da medula de Júlia foi comprometido e ela não pôde mais receber o tratamento. Infelizmente, a irmã dela não pode ser doadora e as chances de uma pessoa fora da família ser compatível é 1 em 100 mil. Sabendo da história, os moradores de Tatuí se mobilizaram para a campanha feita por uma amiga. O mutirão ultrapassou as expectativas e 400 pessoas tiveram que ser dispensadas porque os kits para a coleta de sangue haviam acabado. Mesmo estando inscritas no Cadastro Nacional e Internacional de Medula Óssea e tendo poucas chances de encontrar um doador, Júlia disse à mãe que tem fé e que vai vencer porque ela tem Jesus, que é o médico dos médicos. É a frase final dela aí, muito bonita. Ela ainda não conseguiu encontrar um doador, né? Mas o que é bonito é essa mobilização nessa cidade, que não é uma cidade muito grande, mas muita gente se mobilizou aí, né? Por conta disso. Tá até mostrando as fotos dela aí agora, para o pessoal de casa ver. É bem emocionante mesmo. E só atualizando aqui a informação, ela teve que ser internada nessa última semana, porque ela está muito debilitada mesmo. Os resultados desses exames aí, do colhimento do material, deve sair nos próximos 15 dias e a família tem muita esperança que possa encontrar. E foi muito bonito ver assim, toda essa galera na porta do hospital se movimentando para ajudar, né, ela. Muito bem. Então, tchau, Suzane, tchau, Hélio. E um tchau especial para você, Thiago Basílio, nosso convidado. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, foi um prazer. Numa próxima a gente se vê de novo aqui, viu? A gente vai ficando por aqui com Redação Novo Tempo. Na semana que vem a gente volta para debater outros temas aqui atuais no seu programa, no rádio e na televisão. Até a semana que vem. Tchau, tchau.